Olá para você que nos acompanha. Estamos de volta para falar de política, assunto que interessa muito os moradores de Divinópolis e região, para ouvir um dos nossos representantes. Conosco aqui mais uma vez, o deputado Domingos Sá. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gisele. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. É um prazer sempre estar aqui. Eu tenho um carinho especial pelo Jornal Agora. Eu acho que posso dizer que é o veículo de comunicação mais tradicional e mais longevo, ou seja, que tem mais história na nossa Divinópolis e na região. E não é por acaso. Vamos dizer... Ninguém vive tanto tempo assim sem se cuidar, né? Ainda mais no mundo do jornalismo. Ninguém sobrevive mais de meio século contando a história de Divinópolis e agora de todo mundo, né? Porque a internet é mundial, por acaso. Sem dúvida. Eu começo então falando que eu, de certa forma, me sinto parte dessa história também. Acompanho o jornal agora desde quando eu era presidente da cooperativa, né? Isso faz aí um bom tempo, hein? Desse mais de meio século, eu tenho, portanto, uns 35 anos aqui de convivência e sendo notícia. Graças a Deus, Gisele, são notícia 3 boa, décadas, viu? mas você está do mesmo jeito. E olha que, graças a Deus, eu nunca entrei nas páginas mais tensas aqui do jornal, não. A gente tem boas notícias e hoje eu estou trazendo mais notícia boa. Isso já é o que a gente pode dizer, né? Uma conquista e tanto ao longo dessas 3 décadas, né? Olha, graças a Deus, eu hoje tenho muito motivo a agradecer a Deus, a família, a quem colabora com a gente no nosso trabalho de vida pública e a vocês da área de comunicação que fazem esse jornalismo independente, né, nos cobram quando tem que cobrar e é legítimo isso, fazem as críticas que precisam de ser feitas, mas também nos dão a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. E ao longo do tempo foi muita coisa boa. Ontem eu visitava a ACOM e relembrava desde a criação da ACOM, a partir da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste, que eu era presidente da Câmara, quando nós participamos da ideia e da decisão de criar a ACOM, com o Dr. Rony Quirino liderando. A gente não pode esquecer de falar do Dr. Rony, que foi peça fundamental nessa casa hoje que é gigante, né, Domingos? Não, olha, e o que veio depois disso? E a gente comentava isso porque tem coisas que, às vezes, quando você começa a lutar por elas, parece um sonho. Aliás, em vida pública também, a gente enfrenta, às vezes, esse obstáculo. Já vem os políticos com essas promessas. Mas tem coisas que você tem que lutar por muitos anos até que elas se materializem. Sim. E ali, naquele momento, quando se falava em ACOM, é claro que o que nós queríamos era um hospital do câncer. O que nós queríamos era que a pessoa daqui de Divinópolis e da região tivesse a chance de ter o diagnóstico e o tratamento, porque nós não tínhamos nem diagnóstico e nem tratamento. Então, muitas das vezes, a pessoa, quando tomava conhecimento que tinha um câncer, já era incurável. E hoje, graças a Deus, são milhares de vidas que são salvas. E o Jornal Agora testemunhou cada etapa, e eu estava presente em todas elas, da fundação da ACOM, da Pedra Fundamental, aí eu já era, na fundação da ACOM eu era presidente da Câmara. No lançamento da Pedra Fundamental eu era o prefeito de Divinópolis. Depois, na hora que veio o acelerador linear, eu já estava entrando para deputado estadual, trouxe o ministro Zé Serra aqui. E assim por diante, até os dias atuais, onde a gente continua lá parceiro. Eu falei sobre a ACOM, mas é porque saúde faz parte da minha trajetória aqui. E eu comentava isso porque nós estamos próximos aí agora de ter a inauguração do Hospital Regional. Que nós participamos desde a primeira pedra, aliás, do sonho. Eu comentava isso e relembro aqui que quando o Aécio Neves era governador e o Vladimir foi eleito prefeito, eu apoiando o Vladimir, nós sentimos a responsabilidade de buscar no governo do estado alguma coisa substancial para Divinópolis. Levamos vários pedidos. A gente levou pedido do Hospital Regional, por quê? Porque já havia naquela época o pesadelo que até hoje ainda existe, de estar, naquela época, era o pronto-socorro, né, que eu estava construindo, que eu construí, né, que funcionava ali na Getúlio Vargas e que vivia lotado e faltava leito no São João de Deus. Hoje é a UPA que vive lotada e falta leito. Mas então a gente pediu o hospital, né, porque a gente queria uma obra política, não, uma obra necessária. Mas nós pedimos também outras coisas. Nós precisávamos da duplicação da 050 daqui até Belo Horizonte,
várias coisas grandes, né? O Aécio virou e falou, ó, escolhe uma, porque quem muito quer, nada leva. Escolhe uma. E nós escolhemos o Hospital Regional. E saímos de lá com um convênio de 40 milhões. E o Vladimir comprou o terreno. Eu preciso dar mérito a cada um que lutou. O Vladimir comprou o terreno com recurso da prefeitura. O governador Aécio fez o primeiro convênio de 40 milhões para a primeira etapa. Depois nós conseguimos um convênio de 35 milhões com a Anastasia. Esse dinheiro foi pago. A obra não parou nem um dia durante esse período de 8 anos que o Vladimir teve lá na prefeitura. Na verdade, ela começou no meio do mandato dele, que foi quando a gente conseguiu esse recurso. Infelizmente, depois com o Pimentel, com o PT, a obra parou e agora com o Zema ela está terminando. Não teve um centavo, né, do governo federal até o dia de hoje nessa obra. E nós esperamos que ela agora, para funcionar, tenha a colaboração de todos, mas que ela funcione atendendo prioritariamente à saúde. Funcione também atendendo às demandas da educação. Mas esse é um debate que precisa ser aprofundado, porque nós não podemos cometer o equívoco de termos lutado tanto para construir um hospital, para resolver o problema da saúde, e acharmos que a gente poderia agora nos dar o luxo de dizer, não, nós construímos um hospital em que prioritariamente ele vai resolver o problema da educação e dos alunos, que é importantíssimo. Mas você pode resolver o problema da educação mantendo a saúde como prioridade. Como? O São João de Deus, por exemplo, ele é um hospital que é o único, por sinal, que atende o SUS aqui em Divinópolis, que é gerido pela saúde, e tem hoje cerca de 100 alunos lá da Universidade Federal de São João, tem da Universidade de Itaúna, que são alunos que fazem a sua residência lá. É um hospital escola. Sim. Não é um hospital universitário. O que está se propondo agora aqui, que o daqui seja um hospital universitário. Eu não sou contra, mas é preciso ter a garantia da EBSERV, da universidade, de que ele será porta aberta ao SUS, mas não é porta aberta só naquilo que for conveniente para a universidade, não. É porta aberta para ver o seguinte, a UPA está lotada e eu preciso de vaga, e tem vaga lá, tem leito disponível, manda para lá. Não, tem leito, mas aqui nós não vamos receber porque os professores entraram de férias, ou está de greve, ou nós estamos querendo pacientes aqui, é para uma especialidade médica que interessa aqui para o hospital. Não, nós precisamos que o hospital atenda a necessidade do SUS para salvar vidas. Esse é o objetivo, né? O São João de Deus é o único, como você disse, que atende pelo SUS, e naquela época, você, prefeito de Divinópolis, não tinha nem 200 mil habitantes, já era complicado. Imagine agora, a gente vê isso na UPA, superlotada, pacientes na fila esperando transferência, Eu estive ontem, Gisele, desculpa ter te interrompido, mas é para reforçar o que você está falando. Eu fui ao São João de Deus porque eu mando recurso todo ano para São João de Deus. No ano passado foram 2 milhões para custeio. E além de ajudar as despesas do dia a dia do hospital, porque o que o SUS paga não é o suficiente. Muito pouco, né? Muito pouco. Aquele é um hospital que foi construído há meio século atrás, 1968, que ele foi inaugurado. Então é óbvio que ele precisa de reformas. Aí a direção do hospital estava me mostrando o dinheiro que eu tenho ajudado, mandado, realizando obras que melhoraram as enfermarias do paciente do SUS. Enfermarias de padrão que é melhor do que hospitais privados que temos. Portanto, nós estamos trabalhando no São João de Deus, mas eles me mostraram o drama que estão vivendo. A Sala Vermelha, o que é Sala Vermelha? Sala Vermelha é um espaço para receber a urgência e emergência. É aquele acidentado que pacientes nós estávamos graves, vendo né? aqui as tragédias ali das motos, dos motociclistas, toda hora um motociclista que chega com fratura exposta, pacientes graves, é um infartado, né, com um infarto que tem que ir direto, não adianta levar um infartado para a UPA, né? E o SAMU busca esses pacientes nas casas, nas estradas, nas ruas, e ele leva para a Sala Vermelha. A Sala Vermelha do São João estabiliza o paciente interno, leva para o centro cirúrgico ou para a UTI. É essa dinâmica que nós precisamos. A Sala Vermelha do hospital está diariamente com pacientes acima da capacidade dela, com paciente na maca. Por que eu estou falando isso?
Porque não adianta eu lutar 10 anos para construir um hospital público aqui em Divinópolis e aí ele não está de porta aberta para ter também uma sala vermelha integrado no sistema de rede de urgência em que o SAMU, a sala vermelha do São João está cheia, mas a sala vermelha do hospital regional está aberta. E eu vou levar esse fraturado para lá, eu vou levar esse infartado para lá, eu vou levar esse paciente em situação grave aqui para lá. Eu preciso que isso esteja funcionando como porta aberta. Pelo menos é isso que estão garantindo. E é um assunto longo, que você vai voltar aqui depois para a gente falar de todo esse processo de inauguração, claro, de equipamentos. Senão a gente não fala de educação, não fala de projetos da Câmara. Domingos, não é segredo que você é o deputado que mais traz recursos para Divinópolis, né? Até pelo tempo que está representando a cidade. E um dos setores bem beneficiados é a educação. Você falando de projetos que vão sair agora, queria que você falasse um pouco também da Escola Darcy Ribeiro, saindo, enfim, do papel, né? E é um assunto, é uma causa que você luta há muitos anos. Verdade. E também da inauguração de ontem do CEMEI, que são 2 exemplos que a gente vai falar, entre os demais, de recursos seus. Olha, Gisele, educação, saúde, segurança são temas fundamentais. A gente manda muito recurso também para infraestrutura, mas vamos falar de educação. O Darcy Ribeiro foi criado quando eu era prefeito. Eu, quando prefeito, nós reformamos e ampliamos várias escolas, porque o número de alunos na rede pública municipal, ele cresceu em mais de 50%. Olha o que eu estou falando, mais de 50% durante o período que eu fui prefeito. Nós tínhamos 7 mil alunos na rede pública municipal quando eu assumi a prefeitura em 1990, 1º de janeiro de 97. Quando eu terminei o meu mandato, nós tínhamos entre 12 e 13 mil alunos na rede pública municipal. Hoje é bem mais. Mas se você crescesse tanto em 4 anos, primeiro que a população não cresceu esse tanto. Então o que aconteceu, Domingos? Aconteceu o seguinte, até aquela década de 90, só era obrigado, o pai tinha a obrigação de matricular a criança após os 7 anos de idade. E o poder público só tinha a obrigação de ofertar vaga a partir dos 7 anos de idade. A turma da minha geração, você é muito novinha, mas você também pegou essa fase. 7 anos. Com 7 anos, você entrou para a escola. A alfabetização era a partir de 7 anos. Isso. Nós percebemos, e eu fui pioneiro nisso, que mesmo a lei não me obrigando, eu precisava colocar a criança a partir dos 5 anos, porque tinha que começar a alfabetização aos 5 anos. E aí eu fiz uma luta aqui em Divinópolis, ampliando escolas, e além de ampliar, eu tive que criar 3 novas escolas. A Escola Darcy Ribeiro, a Escola Paulo Freire e a Escola Dona Veneza. A Escola Dona Veneza é lá em Ermida. É um prédio maravilhoso. Dona Veneza era a mãe do Pancho, do João Luiz, que era meu secretário de obra, uma professora maravilhosa que tivemos em Divinópolis e que demos o nome de Escola Dona Veneza, uma escola com 2 pavimentos, muito grande, que recebe os alunos de Ermida e de todas as comunidades rurais. Construída pelo Domingos Sávio e coloquei em funcionamento. A Escola Paulo Freire fica ali no Nações, que também eu tive a alegria de construir e colocar em funcionamento. E a Escola Paulo Freire eu criei por decreto, nomeei os professores e alugamos o prédio do CEAS, que é da Igreja Católica. Na época, o prédio estava desocupado, nós alugamos, porque meu mandato estava terminando, não dava tempo de fazer, mas precisava de pôr as crianças na escola. Agora, eu contei essa historinha, porque das 3 que eu criei, a Darcy Ribeiro ficou num prédio alugado. Gente, isso já fazem quase 30 anos, já fazem 23, 24 anos. E depois disso, nós viemos lutando para conseguir construir essa escola. O Vladimir ainda era prefeito. Quando eu falei que o Vladimir comprou o terreno do hospital, eu queria ajudá-lo a construir a Escola Darcy Ribeiro. Então o Vladimir comprou o lote que vai ser feita a Escola Darcy Ribeiro. Porque a prefeitura não tinha terreno ali no Niterói. Por isso também que eu não construí na época. Um bairro já mais central, né? Sim. Mas não é só o Niterói que vai receber a Escola Darcy Ribeiro. É ali aquela toda macro-região, Itaí, Espírito Santo, Niterói,
região grande ali, Alto São Vicente, é muita gente ali que vai se beneficiar. Pois bem, o Vladimir comprou o terreno, eu pus uma emenda, mas a burocracia pública é terrível. É uma luta, os projetos não saíam, não andavam, a minha emenda venceu, acabou. Entrou o Galileu, eu lutei para ver se conseguia aprovar o projeto e não aprovamos. Aí, não vou culpar ninguém, mas teve gente também que não teve tanta boa vontade quanto deveria. Exatamente, enfim, o que importa é que agora sai. Eu estou contando a história porque eu gosto de que as pessoas também que lutaram sejam reconhecidas. Sim. A atual secretária de Educação, Andréia, o prefeito Gleidson, a sua equipe, me ajudou muito. A presidente do FNDE, Fernanda, que me recebeu lá, me ajudou a aprovar o projeto. E eu fiz uma outra emenda, coloquei novamente uma emenda parlamentar, para poder, com a emenda parlamentar, ter um empenho, porque você não consegue que o MEC assuma uma escola se não tiver uma previsão orçamentária, pelo menos para começar a obra, no mínimo de algo próximo de 20% do valor da obra. E eu coloquei a emenda, o MEC assinou o contrato com a prefeitura licitou, finalmente, na semana que vem, nós vamos dar ordem de serviço com a empresa lá no local, começando a obra da Darcy Ribeiro. Uma luta também de quase uma década até essa escola ficar pronta. Exatamente. Ela, como hospital, tem a sua participação e são obras que demoraram tanto, mas, enfim, a população pode se beneficiar em breve. E falamos em escola, então você comentou, 2 estão quase prontas, devem ser inauguradas agora, dentro de 2 meses ou 3 meses. O CEMEI, lá do Jardinópolis, que está bem adiantado, uma região muito grande. Sim. Eu me lembro do CEMEI, que começou a funcionar lá há muito tempo, tem a escolinha do Cacoco ali, aquela região toda ali precisa de uma escola boa. E o CEMEI do Jardinópolis vai alcançar muita gente. Sim. E no Candelário Oliveira, que a primeira escolinha que começou lá era uma creche numa casa que eu aluguei como prefeito. E até hoje nunca se construiu ali uma escola para educação infantil. Então o CEMEI do Jardinópolis de Oliveira eu visitei ontem, está bem adiantado. E além do Darcy Ribeiro, vamos começar uma escola lá nas Roseiras, que eu também trabalhei ao lado do prefeito para conseguirmos a aprovação. Então nós estamos de olho na educação, mandamos um recurso agora para a Universidade do Estado de Minas Gerais, esse recurso deve estar sendo aplicado lá, já mandamos recurso para a Universidade Federal de São João del Rei, mandamos recurso para o Instituto Federal, para o Cefet, aqui em Divinópolis, né? Enfim, educação é prioridade, nós não vamos descuidar dela. Exatamente. Para finalizar esse nosso bate-papo, Domingos, o projeto de anistia. Olha, essa é uma pauta, gente, que está gerando muita polêmica. E, às vezes, o cidadão, na primeira atitude, a gente está vivendo num mundo tão violento, com muito problema, mas vai perdoar quem quebrou patrimônio, quem destruiu patrimônio, quem isso? Não. Vamos analisar a coisa com senso de justiça, com prudência. Eu entendo que qualquer pessoa que cometeu um crime deve pagar pelo crime, mas deve pagar pelo crime que cometeu, e não simplesmente porque a gente quer fazer daquela pessoa um exemplo. Nós, mineiros, não podemos esquecer a nossa história. Olha o que fizeram com o Tiradentes. Vamos pegar esse cara como exemplo, vamos enforcar e esquartejar. Hoje é o mártir da nossa independência, porque ele foi usado como exemplo para dizer, ninguém mais tente falar, né? Ninguém mais fale em independência de separar o Brasil de Portugal. Bom, Domingos, você está exagerando querer comparar o que ocorreu no dia 8. Algumas pessoas que estão sendo condenadas a 14 anos de prisão pode ser comparada sim, porque estava ali apenas sonhando com a sua possibilidade de manifestar a sua opinião. Não quebraram nada, não destruíram nada. E eu vou dar um exemplo aqui de Divinópolis, tá bom? Um exemplo que qualquer um aqui pode constatar. Eu visitei aqui na colônia penal Floramar um detento já condenado pelo Alexandre de Moraes, um ferroviário. Eu vou preservar a identidade aqui, porque já não basta o sofrimento da família e dele pela injustiça. Um ferroviário aqui de Divinópolis, com mais de 60 anos, aposentado pela rede ferroviária. Ele ficou viúvo ainda jovem,
criou os 2 filhos sozinhos, trabalhando muito, não tem nenhum antecedente criminal, nunca cometeu nenhum crime, não quebrou nada lá em Brasília. Ele estava em Brasília, estava manifestando que não estava conformado com a situação, porque todos se lembram, no pós-eleição, todos se lembram que havia, sim, muita gente manifestando que sentia que a eleição não foi limpa, que o jogo não foi limpo, que não estava correto. E ele, como outros, foi convidado a ir a Brasília e foi. E no meio daquela confusão, isso ele me contou, e foi o que ele usou como defesa, mas nem tomaram conhecimento da defesa dele, nem aceitou que o advogado dele pudesse fazer a sustentação oral da defesa. Ele nem foi julgado individualmente, julgaram ele coletivamente, num grupo, como se ele fosse um número, não um ser humano, e condenou a 14 anos de cadeia, sem direito a recurso. Esse cidadão está preso aqui na Floramar, injustamente. Mas, Domingos, não tem outra alternativa senão anistia? Não tem. Não tem outra alternativa. Porque, infelizmente, fizeram a coisa da maneira errada. Se ele tivesse sido julgado como era o correto na primeira instância, ele podia recorrer para a segunda instância, provar a inocência dele. Eu dizia que ele me contou que no meio daquela quebra-quebra e com a polícia julgando bomba de gás lacrimogêneo, como ele não estava participando da quebra-quebra, ele foi para o lado da polícia e ficou atrás da polícia, entre a polícia e a Câmara. Quando a polícia controlou a situação e que o povo correu, aqueles que ficaram para trás, eles fecharam dentro da Câmara e receberam ordem para não liberar ninguém. E nessa ele foi conduzido, preso, sem ter cometido nada de errado, entendendo que estava sendo conduzido e que ia ser liberado. E está preso até hoje com 14 anos de cadeia. Esse testemunho que eu estou dando aqui no jornal agora é a primeira vez que eu estou contando em detalhes, Gisele. Então eu estou contando para o povo de Divinópolis e para o povo do Brasil que eu sou testemunho do tamanho da injustiça que estão cometendo. E como eu dizia, não há como ele recorrer, porque sentença do STF, que é a instância máxima, você só recorre a Deus, ou então ao Congresso Nacional. É o último recurso, na verdade, né? Você vai pedir a Deus, mas vai pedir a Deus depois que ele morrer na cadeia, porque um homem já com 60 anos, sem poder conviver com seus filhos, com seus netos, preso injustamente, sem ter como se defender, só isso bastaria. Eu nem citei a Débora, hein, gente? Que também está condenada a 14 anos. Vieram com essa conversinha de que ela vai ficar em prisão domiciliar, é até concluir a sentença, porque ninguém que é condenado a 14 anos fica automaticamente em prisão domiciliar. Ela está em prisão domiciliar até a conclusão da sentença. Se nós nos calarmos e falar, não, esquece, deixa esse povo pagar pelo que aconteceu, nós vamos estar cometendo uma injustiça que talvez a história vai cobrar de todos nós pela omissão. Então a anistia é humanitária, ela é necessária. Ô Domingos, mas e aqueles que quebraram lá, que invadiram, destruíram patrimônio? Tem as fotos, tem os filmes, tem como identificar, faz a anistia e processa individualmente cada um daqueles pelas atitudes que eles cometeram. Que não é golpe de Estado, porque não houve golpe de Estado. E nem eles tinham condição de promover um golpe de Estado. Era num domingo, com a Câmara fechada, com o STF fechado, sem ninguém lá, e nenhum deles estavam lá para assumir o comando do Brasil. Golpe de Estado é quando alguém assume o comando do Brasil. E não se faz um golpe de Estado sem ter ali as Forças Armadas te dando suporte, para você assumir o comando e dar outro destino ao país. Graças a Deus que isso não só não aconteceu, como não acontecerá. Agora, se insistirem em cometer as injustiças que estão cometendo, aí sim estão cometendo um golpe de Estado no Brasil. Porque estão destruindo, rasgando a Constituição, fazendo do STF uma ditadura no Brasil. O STF está implantando uma ditadura no Brasil. Eu tive só um processo na minha vida, Gisele. Talvez essa entrevista com você vai render o segundo. O processo que eu tive foi no STF. Eu nunca tive processo, nem aqui em Divinópolis, em lugar nenhum, porque, graças a Deus, sou um homem de bem. Agora, eu tenho coragem para falar o que precisa de ser dito. E eu disse em 2015, quando eu estava colhendo assinatura para a CPI da Petrobras, que o Lula tinha que ser investigado e o Lulinha tinha que ser investigado, porque, na minha opinião, eu já era deputado federal, eles estavam envolvidos
e que eles faziam parte da quadrilha que estava saqueando o Brasil. O Lula me processou e o Lulinha. Usaram o Instituto Lula, que tem muito dinheiro, inclusive dinheiro público, pagaram advogados caros e processaram o Domingos Sávio. Naquela época, o direito de opinião de um deputado, que é o artigo 53 da Constituição, ainda valia, porque hoje já não está valendo mais. E eu provei que eu estava falando como parlamentar e que eu tinha o direito de falar, e o tempo provou que, de fato, o Lula fazia parte da quadrilha. Tanto que foi preso. Só que o STF deu um jeitinho de liberar ele para ele ser presidente. O certo é que eu estou afirmando aqui hoje, na minha opinião, o STF está implantando uma ditadura do senhor Alexandre de Moraes, porque ele não respeita a Constituição. Infelizmente, os demais da primeira turma estão se omitindo, se curvando a ele, e nós estamos vendo o Brasil assistir a atos inconstitucionais, o que, na minha opinião, é próprio de ditaduras. E eu estou me insurgindo contra isso. E eu acho que o Senado da República está se omitindo. Culpa dos senadores, que deviam de chamar o senhor Alexandre de Moraes e, se ele não recua, faz o impeachment dele. Diante desta situação e dessas ponderações, bem rapidinho, você acredita na aprovação do projeto? Eu acredito. O projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto está apto para ir para o plenário, nós aprovamos o regime de urgência para o projeto, colhemos as assinaturas suficientes para o regime de urgência do projeto, ou seja, a maioria do Congresso quer votar. O Hugo está cumprindo um papel, eu sou mais moderado no sentido de buscar construir a solução pelo diálogo. O Hugo Mota, ele está procurando sensibilizar as partes para nós acharmos uma solução que não gere mais instabilidade no Brasil. E nós não queremos instabilidade, nós queremos justiça, não a justiça do Alexandre de Moraes. Não existe a justiça de um justiceiro, isso é ditador. Existe a justiça da Constituição e ele está desrespeitando a Constituição. Então, o Hugo, na minha opinião, está aguardando para ver se o Supremo cai a ficha, compreende que essas decisões precisam de ser levadas ao pleno, precisam de ser revistas, que essas penas são absurdas e injustas. Mas eu acredito que ele colocará em votação, e colocando em votação, eu tenho 100% de convicção que será aprovado. Porque aquele deputado que votar contra, ele estará votando pela condenação da Débora há 14 anos. Ele estará votando pela condenação desse operário aposentado aqui há 14 anos, injustamente. E ele vai carregar nas suas costas, né, o peso de ter cometido essa injustiça. Hoje o peso está nas costas do Alexandre de Moraes. Hoje o sangue do Clesão, a morte do Clesão, está na responsabilidade do Alexandre de Moraes, que se omitiu e não deixou ele ir para a prisão domiciliar e se tratar. Mesmo o Ministério Público pedindo, mesmo o Ministério Público, que é o acusador, pedindo. O advogado de defesa pediu, o acusador pediu e o Alexandre de Moraes negou. E ele morreu. Agora nós vamos esperar os outros morrerem também. Então eu acho que a anistia é humanitária, ela tem que vir e ela representará, inclusive, um passo para pacificar o Brasil. Penso que a esquerda, que lutou pela anistia lá atrás, e eu lutei, eu fui para a rua pedir anistia em 1979, por que a esquerda agora não se sensibiliza de que está se cometendo injustiça e para com essa perseguição? Seria um gesto de grandeza. Ok, Domingos, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Espero que a gente possa trazer mais boas notícias no futuro, não só de emendas parlamentares, mas de ver um país melhor. Eu acho que o papel de um parlamentar lá em Brasília, emendas é importante, mas ter posição, ter firmeza, ter coerência é o mais importante. E eu estou com a minha consciência tranquila de estar procurando fazer o que é justo, o que é certo. E se você quiser ficar por dentro destes temas abordados aqui em outros assuntos, também fique com a gente.